Bate-papo diferenciado, isso mesmo. Sim, Erivaldo, tá jóia o seu áudio. Posso fazer um questionamento, 2 questionamentos Abre só? o coração. Muito bem, obrigado. Olha, eu estou com uma apostila aqui, contém 1000 sinais, 1000. O senhor falou que 14 mil já é muito, né? É o Capovilla, 14 mil, né? Eu peguei uma apostila aqui de 1000 sinais, sabe? É muito para mim, né? Certo. Veja só, aí o senhor é de Governador Valadares, Minas Gerais. Tem Isso. sinais que é diferente aqui de Recife, não é isso? Acontece. Então me dê desconto aí, viu? Tem sinais que eu fico perdido nos sinais, né? Que é diferente, né? De região, né? Não, tudo bem, Erivaldo. As variações linguísticas aí dá para passar um paninho assim de vez em quando, mas é bom a gente saber das variações. Me dê um desconto aí, baixa minha nota para 5, em vez de 7, 5, viu? Tô brincando. Não se preocupe, Erivaldo, tranquilo. Tá certo. Pessoal, então vamos lá, estamos todos a postos. Professor Wally, a gente já começou a gravação? Já começou. Tá, joia. Pode mutar todo mundo, viu, pessoal? Os microfones aí mutados para a gente iniciar e quando o professor Warley solicitar, a gente tem esse momento de interação e o professor Warley tem algumas considerações para nos fazer. O professor Warley, atualmente, né, ele é mestre em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina e também professor de algumas disciplinas na UFS, na Universidade Federal do Espírito Santo. O professor Warley, além de professor de intérprete, também é escritor. Ele tem alguns trabalhos na área, o professor Warley trabalha com formação continuada, que é a área aí do nosso interesse, do nosso coração. O professor Warley sempre nos agrega muito. Eu comentei com o professor hoje que após eu assistir uma aula dele, um encontro com ele, que ele teve com alguns alunos, esse encontro, alguns comentários já viraram tópicos assim das minhas apostilas, do curso da Esfotios, porque o professor Warley sempre tem muitas considerações pertinentes a fazer e queremos, professor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos com você. Pode ter certeza que essa é uma noite muito especial para nós, a equipe da Esfotios, para os alunos. Nós estamos aqui animadíssimos, a todo vapor. Agradecemos a sua solicitude, a sua generosidade em estar conosco essa noite. A bola, ou melhor, a mão é com você agora essa noite. A mão e a boca, professor Warley. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiro gostaria de agradecer a calorosa recepção. Já vou me desculpando com vocês pela qualidade da minha imagem, do meu vídeo. Meu computador estragou hoje. Eu tive que pegar aqui um substituto que não estava no mesmo nível, mas eu espero que a gente possa vencer essas barreiras e estabelecer esse diálogo. Agradeço muito ao professor Felipe pelo convite de estar aqui trocando umas ideias com vocês. E vai ser bem nesse estilo mesmo. Nós vamos conversar, trocar um pouco de ideias. E eu vou falar um pouco para vocês da minha área de pesquisa, que é a área dos estudos da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas. A área é essa que possivelmente vocês vão se inserir quando vocês forem fazer a prática profissional de vocês, quando vocês estiverem no contexto mais acadêmico, vocês vão se referir a essa área como a área dos estudos da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas. Então, a minha fala vai ser bem uma breve introdução do que significa essa área de pesquisa e qual a importância dessa área de pesquisa para a nossa prática profissional. Vamos lá, Felipe. Passa o slide aí para mim. Você vai interpretar, Felipe? Vou sim, professor. Como vai ficar salvo, o nosso professor surdo, que não pôde estar conosco, vai assistir depois. Não esquenta, depois eu passo para a equipe de tradução, eles traduzem. É mais fácil. Primeiro porque a qualidade... Tá, joia. Hoje eu vou assistir, então, com os meus alunos. Você está travando toda hora aqui para mim, porque a qualidade da internet aqui não está muito legal. E aí depois eu passo o pessoal para traduzir e a gente edita. Fica tranquilo, tá? Beleza, obrigado, professor. Vamos lá. Vamos lá. Tá, se a gente for começar com aquela pergunta que vale $1 milhão, o que é tradução?
E aí eu jogo a bola para vocês. O que é tradução? O que é interpretação? Fiquem à vontade para abrir o microfone e dialogar sobre. Oi, boa noite, professor Oi, boa noite. Eduardo, a todos. Tradução é algo que a gente tem tempo para traduzir. A gente recebe o material e tem tempo para traduzir. Interpretação é feito no ato, né, da língua fonte para a língua alvo. Como é que é teu nome, minha querida? Como é que é teu nome? Oi, professor, peraí. Raquel? Estou abrindo aqui a câmera. Tudo bem? Boa noite, já foi aluna sua. Ai, meu Deus. Não traduz aí. É Ah, Raquel. temos uma espiã. Isso. Tá, então tradução e interpretação você está considerando enquanto um processo, onde a tradução ela tem tempo de ser realizada e a interpretação é aqui e agora. Beleza. Quem tem outra consideração? Isso. Quem tem outra definição do que seria tradução, do que seria interpretação? Pode falar, gente. Só para eu não repetir, o que a Raquel falou travou para mim. Ela falou que a tradução ela é realizada com o tempo e a interpretação... Gente, está travando muito. Eu vou tentar reiniciar a minha internet. Tá, então eu vou falar a forma de registro. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Eu acho que eu vou reiniciar. É assim, Gabi, a gente está te ouvindo. Registro. Interessante. Quem mais? Tudo bem, Gabi, não tem problema. Como a Raquel falou, a tradução a gente tem um tempo maior. A gente pode pesquisar, ver. Elivaldo está falando. Elivaldo. Como a Raquel falou, né? Tem um tempo maior para a gente pesquisar, ver a cultura, tem um tempo de reler o texto escrito, né? Para a gente fazer a tradução. E a interpretação, a gente tem o tempo, né? O tempo da pressão do tempo, não há tempo para revisão. Então, a gente tem que ter um estalo assim para tentar entender o que é que o senhor está querendo dizer para a gente. É isso. E com relação ao registro, né, a tradução, ela é ligada mais à língua escrita, né, e a interpretação, no nosso caso, né, da Libras, é ligada à língua sinalizada, né. Como é que é teu nome? Maiara. Suporte. Mais alguém? Felipe, como que você conceitua tradução e interpretação para incentivar o pessoal? De uma forma mais didática, eu considero o tempo e o registro da língua. Quando nós temos um tempo maior para realizar o processo de transladar alguma mensagem para outra língua, eu posso considerar como tradução. Da mesma forma, a modalidade. Se há a língua ali oral ou sinalizada, a gente pode considerar como processo interpretativo, e se há ali o registro da língua escrita, né, onde vigora uma lógica de signos diferentes, uma lógica diferente da lógica oral, a gente considera como tradução o registro escrito e interpretação quando não há esse registro escrito, ocorre sob pressão de tempo ali, uma fala mais espontânea do orador, digamos assim. Esses dois pontos aí,
a gente pode considerar como pontapé para a nossa discussão. Interessante. Todas essas definições, elas levam em consideração diferentes características da tradução e diferentes características da interpretação. Só que a gente não consegue estabelecer a conceituação do que é tradução ou do que é interpretação sem ter uma situação fim. Porque a situação fim, ou seja, o objetivo daquele processo tradutório ou interpretativo, que vai me dizer se é uma tradução ou se é uma interpretação. Então, eu preciso sempre observar o processo. O processo é quem vai me dar pistas se é uma tradução ou se é uma interpretação. Por quê? Se a gente considera a tradução num lado e a interpretação do outro lado, a gente tem uma zona cinzenta entre as duas. Ou seja, nós temos algumas atividades que em si são traduções, mas têm características de interpretação. E o contrário também é verdadeiro. Atuações que são interpretações, mas possuem características de tradução. Então, existe uma zona cinza aí nesse entremeio, e a gente precisa sempre observar qual é o processo pelo qual nós estamos realizando a nossa translação, que é o processo mais genérico. Não é nem tradução e nem interpretação, certo? Por quê? Uma dessas atividades é a tradução oral à prima vista. Já ouviram falar da tradução oral à prima vista? O que é uma tradução oral à prima vista? É exatamente você ter um texto e você, naquele momento, você ler esse texto na outra língua. Ou seja, você tem um texto registrado, está sobre um suporte, e aí, é tradução, porque tem o texto escrito. Não. É interpretação, porque está sendo produzido agora. Não. É um processo híbrido que casa tanto características de tradução quanto características de interpretação. Certo? Então, sempre a gente precisa observar qual é o processo que tudo isso está acontecendo para entender se é tradução ou se é interpretação. Essa é uma das atividades profissionais mais antigas do mundo. Por quê? A gente aprende a falar por volta de 60 mil anos antes da era cristã, né? Mas nós aprendemos a escrever apenas 4 mil anos atrás. Então, existe um período aí de 56 mil anos onde o ser humano só falou. Então, se a gente fosse estabelecer aquela lógica do ovo e da galinha, quem que surge primeiro? A interpretação, dado a fala dos diferentes povos. E depois, quando a gente começa a escrever, que a tradução ela vai surgir. Só que, como a tradução ela tem um registro, ela tem um suporte fixo, ao passo que eu estou realizando, eu estou realizando uma tradução de inglês para português, eu tenho um papel onde eu estou registrando a minha tradução. Se eu estou traduzindo um texto de Libras para português, eu posso ter um gravador que está gravando a minha voz. Isso é um suporte. A tradução ela tem uma história muito bem contada, exatamente pelo fato de ter um suporte. A interpretação não. A interpretação não tem uma história muito registrada. Tanto que a gente só vai ouvir falar da interpretação em 1945. E aí, qual fato histórico remete à cabeça de vocês em 1945? Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. E o que acontece na Segunda Guerra Mundial? É feito um julgamento, nomeado Julgamento de Nuremberg, lá na Alemanha, e dentro desse julgamento, diversos intérpretes são sequestrados dos seus países natais para servir como intérpretes. E aí, a interpretação ela ganha o seu primeiro registro histórico de um acontecimento. Então, observa, de 4 mil anos até 1945. Então, a interpretação está caminhando. Aos poucos, ela vai tomando o seu espaço. As línguas orais, elas já ocupam uma importante área de pesquisa. A gente já tem diversas pesquisas falando sobre tradução, sobre interpretação de línguas orais. E agora que as línguas de sinais, elas começam a surgir como uma área de pesquisa. Aqui no Brasil, apenas em 1995, lembrando que a língua de sinais chega no Brasil em 1855,
E apenas 144 anos depois, 140 anos depois, 55, 95, 140 anos depois, a gente tem a primeira pesquisa falando sobre línguas de sinais. Ou seja, a interpretação ela ainda é um fenômeno que está sendo estudado. Muitas coisas ainda vão surgir a partir desse fenômeno. Vai lá, Felipe. Passa para mim, por favor. Aí, os estudos da tradução, eles se iniciam com um profissional lá da Alemanha não, de Londres, da Inglaterra, que é James Holmes. Felipe, passa o slide para mim, por favor. Que é o James Holmes. O Holmes, ele vai falar que a tradução é uma atividade... Consegue passar o slide aí, Felipe? Esse mesmo, professor? Não, o próximo. Eu passei, é esse slide mesmo? O próximo. Assim surgem os etílicos? Não, um pouco de história é o título. Um pouco de história. Isso. O pessoal em casa já está conseguindo ver? Está projetado um pouco de história? Isso para o pessoal de casa já está aparecendo, professor. Para mim está aparecendo o anterior ainda, não tem problema. Então vamos lá. Um pouco de história. Em 1972, o Holmes ele vai estabelecer, então, essa área de pesquisa chamada Estudos da Tradução. Ele vai fazer isso a partir de um texto que ele publica dentro de um seminário, e esse texto ele vai definir a tradução como uma atividade abrangente, que tem por fenômeno a tradução e o traduzir, ou seja, o processo e o produto. Os dois elementos, tanto o processo quanto o produto. Então, naquele momento, a tradução era simplesmente entendida como qualquer atividade que levasse informação de uma língua para outra com um suporte. Já existia a interpretação? Claro, a interpretação estava acontecendo no mundo inteiro, mas ela ainda não era o foco das atividades que se estudavam dentro da tradução. No próximo, Felipe, por favor. Os estudos da tradução, então, eles datados de 1972, a gente tem 2 décadas depois, em 1990, que o Daniel Gille, Felipe é muito fã do Daniel Gille, que é um teórico matemático dos estudos da tradução, ele vai nomear essa outra grande área chamada de estudos da interpretação. Então, mais ou menos em 1992, que as pessoas começam a enxergar a interpretação como uma atividade tradutória. Então, por mais que a gente tenha um fenômeno interpretativo, nós também somos uma atividade tradutória, porque nós levamos informação de uma língua para outra. Então, a interpretação ela passou a ser entendida aos moldes da tradução. Então, é toda e qualquer atividade sem um suporte linguístico de uma língua para outra. Aí eu tenho a interpretação. Então, observa aqui. A formação do intérprete ela vem sendo discutida recentemente. Não é uma coisa que tem sido discutida desde que a tradução surge. Mas a interpretação ela é muito mais nova, muito mais tímida do que a tradução. E isso faz com que, agora, no século XXI, mais precisamente depois de 2010, a gente tenha muitas pesquisas que visem formar o tradutor ou intérprete de língua de sinais. Porque essa área está em alta agora. Então, é uma área que é muito proveitosa, muito profícua na questão da formação. No próximo, por favor. Por mais que a gente não observe a interpretação enquanto um nome lá dentro dos estudos da tradução, a gente consegue observar que ela está lá. Ela, de alguma forma, ela está registrada lá quando a gente está pensando numa tradução orientada ao texto-fonte, por exemplo, orientada ao processo. A gente tem a interpretação ali. Da mesma forma, a gente não consegue observar nos estudos de Gille
o processo de interpretação de línguas de sinais para línguas de sinais e para línguas não de sinais, línguas gestuais. Depois, agora em 2016, que o Gili começa a considerar as interpretações de Libras para português e de português para Libras. Então, nós precisamos de um espaço. A gente precisa de alguma área de pesquisa que faça com que a gente consiga pesquisar a tradução e a interpretação para línguas de sinais. E aí surge os estudos da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas. E aí tem uma grande confusão entre as pessoas, porque muitas pessoas chamam o tradutor e o intérprete de TILS, T-I-L-S. TILS é o nome da área de atuação. Então, é tradução e interpretação de línguas sinalizadas. Quando eu quero identificar o profissional, eu vou usar a sigla TILS-P, com P no final. Por quê? Eu estou designando um tradutor que possui como par linguístico a língua portuguesa e a língua de sinais. Por isso que é um tradutor, intérprete de Libras-português, TILS-P. E aí, os estudos da tradução, eles vão contribuir com a tradução para línguas de sinais. Assim como os estudos da interpretação também vão contribuir para a interpretação das línguas de sinais. Então, se soma esses dois processos para a criação de uma terceira área de pesquisa, que são os ETILs, os estudos da tradução e da interpretação de línguas de sinais. Dentro dos ETILs, nós encontramos, então, um espaço que permita com que a gente entenda quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que os intérpretes precisam ter, que todo tradutor e intérprete de Libras português precisa ter. Então, como que eu vou me formar intérprete? Como que eu viro intérprete? Dentro dessa área de pesquisa, a gente vai encontrar as informações necessárias para sanar essa questão. Os primeiros intérpretes de língua de sinais, pode passar, Felipe. Os primeiros intérpretes de língua de sinais foram intérpretes ad hoc. Vocês conhecem essa expressão? Intérpretes ad hoc. A-D-H-O-C. Ad hoc. Já ouviram essa expressão em algum lugar? Então? Não. Nunca ouviram essa expressão? Peraí, deixa eu só abrir minha porta aqui para a internet ficar melhor. Ad hoc Ad hoc. seria o intérprete Sim, que é nomeado exato. temporariamente? Então, essa expressão ad hoc, ela é emprestada do direito exatamente para essa função, o temporário. Só que quando a gente traz a sigla, esse conceito ad hoc para os intérpretes, a gente observa que são aqueles intérpretes que atuam em determinadas funções que vão atender a determinados públicos sem uma formação propriamente dita. Então, quando você tem aquele intérprete que atua na igreja e só trabalha na igreja e não possui formação para isso, ele é um intérprete ad hoc. Ele é apenas temporário para essa função. Então, a grande maioria dos intérpretes de língua de sinais, eles se iniciam a atuação como intérpretes ad hoc. Ou seja, aprende-se a Libras de alguma forma, em algum curso de formação, e depois vá-se para um contexto comunitário para atuar. Seja na escola, seja numa reunião de família, seja num espaço religioso. Todos os intérpretes de língua de sinais, eles iniciam a carreira profissional assim, de maneira ad hoc. Hoje, 2008, mais ou menos, a partir de 2008, é que as coisas começaram a mudar. Por quê? Agora nós temos um curso de formação para esses profissionais, o Letras Libras. Então, agora não se começa mais em espaços comunitários, mas se busca uma formação inicial para depois
se ter uma atuação profissional, ok? Com o passar dos anos, a interpretação e a tradução no Par Libras português, eles foram entrando para a universidade, né? Os surdos eles foram adquirindo mais conhecimentos e cada vez mais foram entrando para dentro das universidades. E assim, dentro das universidades, foram necessárias diversas discussões para com essa atuação, porque até então era uma atuação em contexto comunitário que não tinha um regramento ou não tinha uma espécie de código de conduta, de comportamento. Cada intérprete fazia da forma como achava que deveria fazer. E aí começou-se a se discutir a tradução, a interpretação de uma maneira mais acadêmica. Por isso que os estudos da tradução e da interpretação eles estão tão ligados à universidade. Uma vez que é dentro dessa área de pesquisa que a grande maioria dos intérpretes fazem as suas pesquisas e se tornam professores de tradução. Como eu, por exemplo, eu comecei interpretando e hoje eu não atuo mais como intérprete, eu sou um professor de tradução. Trabalho com a formação de outros intérpretes. No próximo, por favor. Então, o principal objetivo da tradução, dos estudos da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas é entender o que acontece na cabeça do intérprete quando ele está interpretando de Libras para português e de português para Libras. O que vai se passar na mente dessa pessoa? Como que essa pessoa consegue realizar essa tarefa que é tão complexa, onde você está transmitindo informações, muitas das vezes, de uma língua que é linear, ou seja, ela é produzida de maneira como se fosse uma linha, fonema por fonema, intercalado com silêncio, para uma língua que funciona quadridimensionalmente, em 4D. Uma língua que tem configuração de mão, ponto de articulação, orientação, movimento e expressão no manual. Ou seja, é uma tarefa onde não é apenas converter informações de português em Libras, mas é uma tarefa onde você converte sons em imagens e vice-versa. Você converte imagens em sons. Então isso é extremamente complexo. Então, onde que nós vamos estudar isso? Dentro dos estudos da tradução e da interpretação de línguas de sinais, conforme Santos, a professora Silvana Guiar dos Santos comenta. Pode passar para o próximo. Então, se por um lado nós temos línguas vocais, tudo bem, vai chegando. Se por um lado nós temos línguas vocais que são produzidas internamente ao corpo, através desses articuladores bem menores, que é o nosso aparato fonador, a forma como nós conseguimos produzir voz, e nós temos esses articuladores das línguas de sinais, o nosso processo tradutório ele sofre algumas interferências que o processo tradutório entre inglês e português não vai sofrer, porque inglês e português são línguas vocais, ambas são produzidas pela voz. Agora, Libras não. Então, existem uma série de efeitos que acontecem na nossa interpretação que vão fazer com que essa interpretação seja atravessada de alguma forma. E aí surge esse conceito chamado de intermodalidade. E o que é essa intermodalidade? Quando a gente observa esse processo tradutório de Libras para português, não vai ter dúvidas, ou seja, vai ser muito claro para a gente de que esse processo apresenta uma série de efeitos tradutórios. Que efeitos são esses? São características, são fenômenos que acontecem nessa interpretação exatamente pelo fato da Libra ser produzida de uma forma e o português ser produzido de outra. Então, esses fenômenos, eles precisam ser melhores entendidos para fazer com que a gente consiga realizar uma interpretação de maior qualidade. E aí eu trago uma definição de tradução para vocês, amparada pela professora Amparo Hurtado Albir. Professora Amparo, que é minha co-orientadora lá de Madrid, Barcelona, aliás, e tem feito grandes estudos na área de competência. E eu trago o conceito que ela utiliza para entender tradução. Então, tradução é um processo
interpretativo, ou seja, eu preciso entender o que o texto está querendo dizer. É um processo comunicativo, é para estabelecer comunicação com o outro, a relação eu e o outro, que consiste na reformulação de um texto. Então, o intérprete ele cria um texto novo, com meios de outra língua, para atender um contexto social. Sempre que nós estamos interpretando ou traduzindo, nós temos um contexto social envolvido. E uma finalidade. Ninguém traduz à toa. A gente sempre traduz com o objetivo de levar acessibilidade, dar informação, de alguma forma. Ok? E a interpretação? O que seria a interpretação? E aí eu uso a definição do Perraca, que é um autor austríaco. Ele fala que o texto ele é apresentado apenas uma vez na interpretação. A gente só tem acesso a ele uma vez. Ele não pode ser revisto. Não pode ser reproduzido novamente. É produzido sob pressão de tempo e com pouca possibilidade de correção e revisão. Então, se você erra, o máximo que você pode fazer é pedir desculpa e trocar o barco. Então, a interpretação ela não tem espaços para os erros. Quando eu erro na interpretação, o máximo que eu posso fazer é corrigir o meu erro e continuar. Já na tradução, não. Eu posso refazer o texto, eu tenho muito mais tempo para produzir esse texto e elaborar ele. Então, fica aí esses dois conceitos, tanto de tradução quanto de interpretação. No próximo, Felipe, por favor. Aí a gente observa a diferença que tem o nosso par linguístico. O nosso par linguístico ele tem dois tipos diferentes de modalidade. O primeiro é a modalidade de produção dessa língua. Ou seja, nós trabalhamos com o português, que é uma língua vocal, e ela é identificada como uma língua vocal auditiva. Porque ela é percebida pelo aparelho fonador e ela é produzida pelo aparelho fonador e percebida pela audição. E a gente tem também as línguas de sinais, que são línguas gestuais. Deixa aberto, por favor. Peraí, gente. Internet, deixa aberto, por favor. E a gente tem as línguas de sinais, que são línguas gestuais visuais. São línguas produzidas pela gestualidade do corpo e percebidas pela visão. Então, isso é a modalidade de produção. É o tipo de forma com que essa língua é produzida. Só que nós temos diversos usos. A gente usa a língua de maneiras diferentes. Então, a língua vocal ela pode ser utilizada tanto para oralidade, e quando eu falo oralidade, eu falo esse uso da língua que nós estamos fazendo aqui agora. O uso oral, sem um registro fixo dessa língua. E eu também posso ter o registro fixo, que é a partir da escrita, a partir do letramento. Beleza? Então, eu tenho duas possibilidades de uso para duas modalidades de produção de língua. No próximo, a gente vê como que isso se entrelaça. Quando nós estamos trabalhando, a gente vai ter que trabalhar com diferentes modalidades de língua, tanto de uso quanto de produção. Assim, vão surgir uma série de efeitos, diferentes possibilidades de atuação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma língua vocal auditiva, oral, sendo traduzida para uma língua gestual visual oral, eu vou ter uma interpretação. Agora, se eu tenho uma língua vocal auditiva escrita, sendo traduzida para uma língua gestual visual oral, eu também tenho uma tradução. Mas é uma tradução oral. E eu ainda posso ter uma língua vocal auditiva oral, sendo traduzida para uma língua gestual visual oral, mas com percepção tátil, que é a Libras tátil. Então, a língua é oral, mas a percepção é tátil. O mesmo acontece com o português. A percepção tátil do português é o braille. Então, eu tenho 3 diferentes usos para 2 diferentes modalidades de língua. E cada uma dessas modalidades vai impactar a tradução de uma forma. E aí eu vou identificar processos. Que processos? Processos que são intermodais, ou seja, onde eu tenho línguas de diferentes modalidades, ou processos intramodais, onde eu tenho línguas com a mesma modalidade. Se eu tenho uma tradução de inglês
para português. É intramodal. Está dentro da mesma modalidade. Se eu tenho uma tradução de Libras para a SL, a língua de sinais americana, também é intramodal. Agora, se eu tenho uma tradução de português para Libras, aí é intermodal, porque são línguas de diferentes modalidades, certo? E por que tudo isso é importante? Exatamente para a gente identificar esses fenômenos. Que fenômenos que vão acontecer na nossa tradução, na nossa interpretação? Um deles é o lag time. O que é o lag time? O lag time é exatamente aquele tempo que o intérprete precisa esperar para a produção de uma tradução. E por que esse tempo é necessário? Por que tem que esperar esse tempo? Exatamente porque a língua tem uma outra modalidade. Existem elementos que estão lá no final da frase em Libras que eu preciso no começo da frase em português. Um exemplo, pronomes interrogativos. O que acontece com os pronomes interrogativos em Libras? Em que lugar da frase que eles aparecem? No final. No final. Mas e em português? Aonde que eles aparecem? No começo. No começo. Então, se eu preciso dessa informação final para me começar a minha interpretação, eu não posso, ao mesmo tempo que a mensagem é produzida, já fazer a interpretação. Não posso. Eu preciso esperar. Essa espera tem o nome de lag time. Esse lag time é muito importante para nós, tradutores e intérpretes intermodais. Por que ele é importante? Exatamente pelas divergências que as nossas línguas de trabalho possuem. Então, se elas possuem divergência, eu vou precisar esperar e eu vou esperar até o momento que eu conseguir fazer a minha interpretação. Então, esses elementos precisam ser melhores observados. Outra questão também que acontece com a nossa língua de sinais, a possibilidade de sobreposição. Já que português é produzido pela voz e Libras pela gestualidade, eu consigo produzir as duas ao mesmo tempo. Só que eu preciso produzir as duas ao mesmo tempo? Não preciso. Porque uma vai interferir na estrutura da outra. Haja vista que elas são diferentes. Então, quando a gente sinaliza e fala ao mesmo tempo, nós estamos prejudicando aquela língua que a gente tem menos domínio. Então, existe uma tendência muito grande da gente tornar a língua de sinais numa estrutura aportuguesada, que é o que a gente chama de português sinalizado. O que é o português sinalizado? É a interferência da estrutura da língua portuguesa na língua de sinais. E o contrário também acontece. A interferência da língua de sinais na estrutura da língua portuguesa. Um exemplo. Quando o surdo fala a seguinte frase. E aí o ouvinte, na hora que está interpretando, eu fui no supermercado comprar. O quê? Esse o quê é uma interferência da estrutura da Libras na língua portuguesa. Então existe aquilo que eu chamo de librez, que é exatamente o contrário do português sinalizado. Como que eu posso utilizar essa sobreposição ao meu favor? Eu posso utilizar uma estratégia de tradução chamada Malfin. O que é o Malfin? Nada mais é do que a articulação oral de algumas palavras. Qual a diferença entre o sinal de ensino e educador? Qual a diferença entre esses dois sinais? Ensino e educador. Qual a diferença? O educador seria o professor ou não tem nada a ver com isso? Não. Os dois são esse sinal. Mas existe uma diferença entre eles. Qual é essa diferença?
Alguém? Você está querendo dizer a diferença no sinal ou no significado em português? No sinal. Em português seria a classe de cada um, né? Ah, tá. No sinal, eu faria a especificação, que um é profissional e o outro ensina e seria o substantivo, né? Depende do contexto, para não parecer o verbo também. Exatamente, pode parecer com educar. E aí, como que eu faço para, de certa forma, deixar mais claro? Aqui está sendo falado sobre a figura do educador. Você pode utilizar, então, essa estratégia de articulação oral. E no educador, você produzir. Educador. Falar educador. Ah, mas o surdo não sabe leitura labial. Mas isso não é para ser feito leitura labial. Isso é apenas para dar um sentido diferente daquele natural da palavra. Como que a gente consegue observar isso? Só por causa das modalidades de língua que estão envolvidas. Porque de inglês para português não dá para fazer isso. Mas de Libras para português dá. Exatamente pela intermodalidade que existe. E a performance corporal. Então, são esses os elementos. Por quê? Nós estamos transformando imagens em sons e sons em imagens. Então, isso também exige do intérprete uma performance corporal. Então, essa área de pesquisa ela é muito importante, e aqui eu encerro a minha breve introdução sobre ela, exatamente para investigar o que acontece nas nossas cabeças, de que maneira nós conseguimos produzir essa tradução ou essa interpretação em duas línguas que são completamente diferentes. Então, basicamente é isso que essa área de pesquisa estuda. Ela vai estudar o fenômeno da tradução e o fenômeno da interpretação, buscando entender como que a gente pode formar um intérprete. Porque existe uma diferença entre quem sabe o idioma e quem é intérprete. Que diferença que é essa? Não é quantidade de sinais. Quem interpreta tem um conhecimento especializado. Que conhecimento especializado é esse? É conhecimento, habilidade e atitude. E aí a gente destrincha cada um desses elementos buscando formar um profissional, buscando formar um tradutor ou intérprete. Só que isso é assunto para uma outra fala, né, Felipe? No próximo slide tem as referências, se não me engano, da apresentação. E depois também tem os meus contatos que vocês podem, eu mando para vocês essa apresentação. Tem o meu e-mail, meu Instagram, tem o QR Code também do meu site. Fiquem muito à vontade para entrar em contato. Era isso, Felipe, que eu tinha para falar com o pessoal hoje. Pessoal tímido, né? Professor Arley, todo mundo empolgado e com medo também, porque eu vou usar isso na avaliação, então todo mundo já sabe que vai ter que estudar, porque isso é a matéria da avaliação deles, da avaliação final do curso, é um presente aí para a turma. E, professor, excelente colocações, excelente construção de estruturação, porque ficou muito claro que você estabeleceu uma linha, né, tanto a nível cronológico, mas uma linha assim, de sentido mesmo, para a gente compreender a tradução e a interpretação. E aí, professor, antes dos alunos comentarem, eu queria fazer uma colocação e colocar duas perguntas para a gente dar mais um pontapé aqui, para a gente conversar um pouco mais. A primeira foi sobre uma das últimas coisas, professor Arno, que você falou, da importância desse lag time para a gente conseguir identificar as estruturas negativas e interrogativas. Quando a gente diz assim, eu não quero comer na sua casa amanhã, e essa negação é muito bem colocada, em língua de sinais, a gente diz assim, amanhã, casa sua, eu comer, não quero. E se a gente for interpretar sem a observação desse lag time, fica o librês. Fica assim, amanhã, na sua casa, eu comer, vou não. Então fica uma estrutura assim que fica até difícil o intérprete consertar. Isso não é porque ele foi muito assim... Exatamente. Então, a observância do lag time, sabendo que a Libras vai apresentar estruturas negativas e interrogativas, né, a nível de sua organização sintática, é fundamental, né, a gente apoiando aí um pouquinho a linguística para
compreender o processo interpretativo, a tradução também, mas especialmente o processo interpretativo. Aí. E duas perguntas, professor, para a gente começar aqui. Eu separei 4, na verdade, mas eu consigo resumir em 2 aqui as perguntas. Sobre a tradução, quando a gente considera ela enquanto uma tradução intermodal, a gente tem também, professor, implicações de ordem intersemiótica, como o professor Rimar Segala coloca, o intérprete como um ator. Até que ponto a gente precisa atuar assim na interpretação e compreender essa atuação no outro, né? Naquele sujeito que vai produzir o texto-fonte, o discurso-fonte. É fundamental a gente entender a dimensão da atuação desse processo interpretativo, no caso direto? Com certeza, a gente precisa entender, mas não nessa posição de ator. E é uma crítica que eu faço ao trabalho do professor Rimar. Não necessariamente a gente está entrando num espírito de atuação, mas é muito mais num espírito de performance. A lá Chomsky. Chomsky fala que a gente precisa desempenhar uma performance, ou seja, a gente precisa realizar determinada tarefa. Então, eu acredito que o tradutor e o intérprete, a partir dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, ele vai ter diferentes performances de acordo com esses conhecimentos. Por exemplo, uma pessoa que não tem um conhecimento tão aprofundado de língua de sinais, ela vai ter uma performance tradutória muito aquém daquilo que é o ideal, exatamente porque falta a ela conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando nós começamos a interpretar, a gente acha que é só substituir uma palavra por um sinal. E se não tem um sinal, só letra. Mas isso não é língua. A língua não funciona dessa forma. Então, existe essa performance. O intérprete ele precisa performar a sua tradução. Mas não no sentido de atuar, porque se confunde muito com processos intersemióticos. Quando eu estou falando de um processo que é interlingual, é de língua para língua. Então, a contribuição do professor Rimar, ela vai muito nessa linha da semiótica, porque ele trabalha com questões audiovisuais. E aí, no audiovisual, a gente tem essa discussão. Porque no audiovisual a gente tem som, imagem, letra, informação visual, tem um monte de coisa acontecendo. E aí ele parte mais para essa ideia de semiótica. Mas na minha concepção, a gente tem uma performance tradutória. Então, todos nós aqui vamos performar tradução, mas em níveis diferentes, porque nós temos conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes. O que não faz a minha interpretação ser pior do que a interpretação do colega. É apenas uma interpretação diferente. Formas diferentes de se produzir a interpretação. Por isso que eu acredito que são performances diferentes. Perfeito, professor, perfeito. E uma última pergunta para os colegas perguntarem, que o professor do curso conversar também com você, é quando você diz o texto novo, né? Que os intérpretes ali, os tradutores, eles vão criar no processo tradutório interpretativo um texto novo. A gente vai delimitar esse texto novo apenas sob uma ótica assim, cronológica, no sentido que é um texto que não existia e passa a existir, ou a gente vai delimitar também esse texto novo por novas características semânticas, por novas características pragmáticas, por exemplo, incorporação de elementos culturais. A gente consegue fazer essa delimitação, professor, do que é esse texto novo, porque a gente sabe que na interpretação não há um texto igual. Né? Nem na tradução há um texto igual. Então, esse texto novo, ele é delimitado pelo quê? Que características aí que tornam ele novo, além assim dele ser cronologicamente novo, porque não existia e passa a existir? O elemento que torna esse texto novo e a característica principal é a subjetividade do intérprete. Porque intérpretes diferentes vão traduzir textos iguais de maneiras diferentes. Exatamente pelo fato de se ter subjetividades diferentes. É aí que entra aquele conceito de fidelidade. O que é fidelidade? É exatamente você negar essa subjetividade e substituir uma palavra por outra. Isso é ser fiel. Quando nós estamos interpretando, a gente não é fiel nem ao palestrante, nem ao público,
nem a nós mesmos, e muito menos ao texto, porque nós estamos moldando esse texto de uma outra forma, tirando eu gosto muito da Seleskovich, a Danica Seleskovich, que ela tem uma metáfora que o texto, ele vem vestido numa roupa, o intérprete desveste esse texto, transforma esse texto em outra coisa e veste ele novamente e entrega para o público. Só que nesse processo existem muitas características que tornam o profissional invisível. É exatamente a discussão desse livro, a invisibilidade do tradutor. Ou seja, quando você pega um texto traduzido, qualquer texto traduzido que você tenha, você não sabe quem é esse tradutor. Só que com a língua de sinais a gente sabe. Quando você pega qualquer vídeo traduzido, você sabe quem é a pessoa. E aquelas escolhas tradutórias, elas têm relação exatamente com os conhecimentos que aquela pessoa tem. E não necessariamente aquela interpretação está correta ou está errada, que é outra coisa que a gente precisa se livrar. Não existe interpretação errada. O que existem são escolhas que são feitas por determinadas pessoas que são mais próximas ou mais distantes do texto. Eu posso fazer uma escolha que está muito próximo daquilo que o texto está falando. Mas eu posso fazer outra escolha que não tem nada a ver com o que o texto está falando. Então, esse processo de reconstruir um novo texto ainda é um tabu. As pessoas acham que o intérprete ele simplesmente transmite informação, quando, na verdade, ele está criando um texto novo, que tem marcas de subjetividade dele, e não do autor. Perfeito, professor. E isso é libertador, porque nós nos vemos obrigados a operar sob uma lógica de uma suposta fidelidade que se torna, como você diz, um fantasma e, como eu digo, um demônio para nós tradutores, porque nós temos, no tocante à interpretação, porque nós temos medo de falar algo que o surdo não disse e temos uma dificuldade de entender a interpretação enquanto uma recriação de sentidos, onde é muito do intérprete nisso. Não há, assim, um apagamento total, uma neutralidade absoluta. Neutro é sabonete, né, de bumbum de bebê, Johnson. Nós, intérpretes, nós estamos ali colocados colocados ali à prova. Então, a nossa subjetividade, os nossos pontos de vista, assim, sobre o nosso ponto de vista sobre o mundo, ele também conversa, né, de forma dialógica ali com o processo de interpretação. E é libertador, professor Warley, ouvir isso aqui nessa noite. E eu gostaria que a Yara, a Gabi, a Radaí, a Kátia, a Andressa, a Elisandra, o Elivaldo, a Raquel e os demais colegas que eu não consigo identificar o nome, colaborassem também em forma de agradecimento, em forma de pergunta, de questionamento, por essa fala do professor Warley, que muito gentilmente, de forma muito solícita, nos disponibilizou esse tempo. Vocês gostariam, pessoal, de fazer alguma contribuição e levantar algum questionamento para o professor? Bom, deixa eu falar, então. Quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, digamos assim, frente a frente, né, com o professor Warley. Eu sempre acompanho ele nas redes sociais, e todas as contribuições dele faz toda a diferença no meu aprendizado, né? Eu busco. Existem duas pessoas, dois profissionais, que eu tiro o chapéu mesmo. Primeiro, para o professor Felipe Sabará, porque ele nos colocou nesse caminho dos estudos da tradução, porque a gente não sabia disso, né? A Gabi está aqui, eu acho que ela foi da primeira turma, né, Gabi, que nós começamos a estudar com o professor Felipe, e quando ele disse para nós sobre as questões de tradução, eu fazia um trabalho de tradução na igreja, eu parei rapidamente, falei, deixa eu consertar os meus caminhos, né, e depois retomo. Então, eu aprendi muita coisa, já retomei. E o outro é o professor Warley, que eu acompanho e vejo, e fico... eu vejo o que o professor Felipe fala e vejo o que o Warley fala. E as falas se casam, entendeu?
Então, isso para nós traz um conhecimento, um crescimento muito grande. E a sua fala de hoje, como o professor Felipe disse, para nós é muito libertador. Quando você disse que sobre a questão da subjetividade do intérprete, né, que nós temos diferentes formas de interpretação. Então, isso para nós, hoje eu posso falar dessa forma, porque tempos atrás eu jamais, né, estaria até numa aula dessa, acho que eu provavelmente eu não ia entender nada, vezes nada. Agora, hoje não. Hoje eu já consigo acompanhar, já fiz, assim, algumas compras de livros indicados pelo professor Felipe, e essa aula de hoje, assim, foi um divisor de águas mesmo, né? É isso daí, ó, é isso mesmo, professor. Então, eu quero parabenizar. Perfeito. Né? Então, eu quero parabenizar tanto o professor Felipe, que deu essa oportunidade para nós, né? E agradecer. A gente está aqui, graças a Deus, nem poucas pessoas, que parece que dá para a gente aproveitar tudo, né? E o professor Warley ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco. E eu quero estar, assim, sempre aprendendo cada vez mais. E eu ia até perguntar mesmo, né, sobre essa questão das escolhas tradutórias, né? Então, aí você já respondeu. Cada intérprete tem a sua forma de traduzir. Não tem aquele jeito, não tem o errado, tem as escolhas, né? Tem aquela que aproxima mais, aquela que aproxima menos, né? Mas a gente está caminhando aí para conseguir chegar, pelo menos assim, um tiquinho, né, do nível de vocês aí, um dia, quem sabe, né? Mas nós estamos caminhando. E muito obrigada mesmo. Acho que o nosso objetivo, né, Felipe? Acho que o objetivo do Felipe também, assim como eu, é que vocês sejam melhores do que nós. É por isso que nós estamos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, porque os alunos sempre vão superar os mestres. Isso é fato. E eu também, fui colocado nesse caminho dos estudos da tradução quando eu estava atuando em um contexto religioso. Eu senti um momento que eu tô assim, gente, eu já sei Libras, eu consigo conversar com o surdo, por que eu não consigo interpretar igual minha professora consegue? Ela dá um show de interpretação, eu tô aqui substituindo uma palavra por um sinal, por que eu tenho tanta dificuldade? Ela, você tem que estudar a tradução. Mas precisa? Não é só estudar a língua? Não, você tem que estudar tradução. Então tá. Aí em 2007 eu comecei a estudar tradução. Fui estudando, desenvolvendo meus conhecimentos, até que em 2015 eu me senti apto para dar um curso, que foi um curso preparatório para o exame para Libras, e eu tive o prazer de ter o Felipe como um dos meus alunos. E aí eu puxei muito, acho que foi nessa época que a gente se conheceu, né, Felipe? Eu puxei muito no pé do pessoal, principalmente que ia fazer tradução, para o conhecimento de tradução, porque o Libras ele não é uma prova de tradução. E muitas pessoas acham que ele é, e ele não é. Ele é uma prova de conhecimentos linguísticos. Ele vai avaliar o quanto de língua você conhece, o quanto de idioma você domina. Tanto que eu fiz uma pesquisa recente, que foi publicada nesse meu último livro, que traz exatamente essa questão, essa problemática. E aí, desde 2015, eu venho incentivando os meus colegas, os meus pares, a estudar tradução. Gente, vamos partir para tradução. Tradução é uma coisa muito mais ampla do que só saber Libras. Vamos ler, pessoal. Muitas das vezes, os livros de tradução, eles não falam sobre língua de sinais. Vamos trazer isso para a língua de sinais. Foi o que eu fiz com o curso Traduz Aí. Eu peguei uma teoria de tradução que é do inglês, alemão e francês, desses 3 idiomas que não tem nada a ver com Libras, e apliquei para Libras. E demonstrei para os meus colegas, funciona, vamos compartilhar? E aí, eu estou aí ministrando esses cursos, dando essas oficinas relacionadas ao Traduz Aí, exatamente para compartilhar essa visão com os meus colegas. Por quê? Muitos de nós ainda acham que é apenas o estudo do idioma que vai fazer você se tornar um intérprete. E não é. Só saber sinais não te faz um intérprete. Agora, se você tem 6 sinais, mas você tem estratégia de tradução, você traduz qualquer coisa com esses 6 sinais.
Mas tendo apenas os 6 sinais e não tendo estratégia de tradução, você não traduz nada. Então, não importa a quantidade de sinais que você tenha. Não importa se você sabe, tem um vocabulário restrito. Você vai trabalhar com aquele vocabulário. E aquele vocabulário, se você usar ele bem, você vai dar conta de interpretar. Nós, intérpretes, a gente precisa pensar na nossa prática tradutória. Muitas vezes a gente não pensa. É um processo tão automático. Vocês já pararam para pensar o que acontece na cabeça de vocês que faz com que vocês consigam interpretar? Já pararam para pensar? Gente, o que é isso que eu tenho na minha cabeça que permite que eu faça isso que eu faço? É super complexo. Eu espero um dia ter a oportunidade de colocar os intérpretes numa ressonância magnética para entender um pouco a nossa cabeça. Para entender como é que essas informações... É sério, gente. Eu quero um dia ter verba para fazer isso. Pesquisar o cognitivo do intérprete. Porque, gente, não é qualquer pessoa que faz. Não é. E se vocês fazem, existe alguma coisa em vocês que é especial, que é diferente. Vocês têm esse conhecimento especializado. E é isso que eu busco compartilhar com os meus colegas. E nós precisamos estudar teoria. Teoria é muito importante para a nossa prática tradutória. E não adianta a gente sair em grupo de WhatsApp pedindo sinal à torta e à direito. O que nós precisamos é ter estratégia de tradução. Não adianta você conhecer uma chave de fenda e usar uma chave de fenda para trocar um pneu. Não adianta. Você tem que conhecer que um pneu se troca com uma chave de roda. Isso é que é importante. Então, eu estou aí tentando. Muito obrigado pelas palavras, viu, Radaí? Perfeito, professor. Eu acredito que a máquina de ressonância daria problema caso os intérpretes fossem submetidos a ela. Mas seria muito pertinente mesmo. Gabi, Yara, Kátia, Andressa, gostariam de fazer alguma colocação? Ou os demais colegas? Eu vou falar então, né? Eu sou a única que não fala aqui no grupo, né? Eu quero agradecer, né? O Arley sempre sensacional. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Assim como as aulas do Felipe também são ótimas, então um complementa o outro. Tem sido muito bom. E eu queria uma dica, talvez, simples, assim, de como a gente controla melhor o lag time na tradução direta. É o controle da fila, né? Buffer, não sei como você chama, para a gente não perder tanto no momento de fazer a tradução Libras-Português, enquanto a gente está arrumando ali o português, né, na cabeça, arrumando a estrutura. Alguma dica para isso, por favor? A minha dica é estude português. Por quê? Nós também temos esse grande problema. A gente investe tempo e dinheiro estudando Libras e não faz curso de português. Por quê? Tem-se essa ideia de que eu sou falante de português, eu falo português o dia inteiro. Traduzir de Libras para português é tranquilo. É tranquilo? Às vezes não. Muitas das vezes a gente afoga nesse tipo de interpretação. Mas os teóricos dizem que essa é a melhor interpretação que a gente faz. Porque a gente está falando de um idioma para o nosso idioma. O idioma que a gente tem muito mais conforto. Então, teoricamente, deveria ser muito mais simples. Por que não é? Porque a gente não estuda a língua. Então, para a gente controlar o lag time, a gente precisa de um bom domínio de língua portuguesa. Por quê? Vai ter momentos que eu vou precisar encurtar a frase. Eu vou precisar de um sinônimo ali na hora. Então, eu vou precisar ter um vocabulário muito grande, um conhecimento muito grande para inserir um sinônimo ali. Às vezes, eu vou precisar colocar um hiperônimo, porque o surdo fez um classificador que eu não faço a menor ideia do que é. Eu parto para o hiperônimo. Aí ele fez uma moto lá, um veículo. É uma estratégia. Você encurtou o problema. Ele fez um classificador de uma moto, tunada, não sei, um veículo que anda sobre 2 rodas. Olha a quantidade de palavras que você reduziu. Isso é um hiperônimo. Às vezes você vai precisar de um hipônimo. Às vezes você vai precisar de uma figura de linguagem. Como é que a gente traduz isso aqui? Como é que traduz isso aqui?
Vai precisar de uma figura de linguagem para isso. E aí, quais são as figuras de linguagem que você domina? Por exemplo, o uso de, eu vejo muito poucos intérpretes usando figura de linguagem na hora de traduzir. Como que vocês traduziriam isso aqui? Como que vocês traduzem isso? É um contexto formal ou informal? Labuta, trabalho árduo. A gente vai sempre para o contexto formal, um trabalho árduo, trabalhoso, muito trabalho, excesso de... Gente, trabalhei para morrer. É uma hipérbole. Trabalhou feito um jumento. Trabalhei feito um jumento. É uma hipérbole. Trabalhei igual um cavalo. É uma metáfora. É um exagero. E por que a gente não usa? Faz parte da nossa língua. Então, esses efeitos que a língua me dá, muitas das vezes me ajuda a resolver um problema. É muito chato a gente estar o tempo todo ouvindo a mesma palavra. O surdo está usando esse sinal aqui para várias coisas. Várias coisas esse sinal aparece. E o intérprete é importante. É importante. É importante. É importante. Gente, a língua portuguesa não tem mais nenhuma palavra que dê para substituir importante? Tem mais um monte de sinônimos. Relevante, primordial, essencial, e por aí vai. Então, a gente precisa ter um domínio muito grande da língua portuguesa, porque facilita para a gente encurtar as informações. E a outra coisa é a memória. A gente precisa trabalhar a nossa memória de trabalho. Por quê? Muitos intérpretes têm uma memória muito curta. Nossa, a pessoa está falando, eu já esqueci. Como que eu pratico memória? Peguem um podcast. Por que podcast? Porque é a pessoa falando naturalmente. Então, pega um vídeo de alguém falando naturalmente, um podcast, conta 3 segundos. 1, 2, 3. Começa a repetir tudo que está sendo falado, desde o começo. Deu certo? Parte para 5 segundos. Deu certo? Parte para 7 segundos. Sempre números ímpares. Porque um bom lag time é entre 3 e 7 segundos. Esse é um lag time ótimo, que não vai exigir muito da sua memória, e você vai conseguir trabalhar bem. Quando você aumenta isso, você já vai ter uma exigência maior da sua memória e seu poder de síntese. Por isso o conhecimento de português. Você vai ter que resumir muitas informações. A não ser que você parta para uma interpretação consecutiva, que é outro problema. Intérprete de Libras não trabalha consecutivo. Por que não? Porque parece que o silêncio incomoda. Tem essa sensação? O surdo está lá sinalizando, o intérprete está aqui bonitinho, aguardando o momento certo, está numa consecutiva. O surdo respirou, ele começa. Não, o colega já está do lado dele. Você não vai falar, não? A pessoa está pensando. Então, esses elementos, eles nos ajudam a se sair muito melhor na direção direta. Estudo de português e trabalho de memória. Perfeito, professor, perfeito. Yara, Kátia, Andressa, gostariam de fazer alguma consideração? Está tudo claro? Só agradecer pela disponibilidade, né, do professor Warley. Mas as colegas já elucidaram aí algumas dúvidas. Pena que é tão pouco, né? Passa tão rápido. O tempo voa, Andressa, verdade, verdade, o tempo voa. Kátia e Yara. Agradecer, né, pela... Aqui. Posso falar? Pode falar, Raquel. Não, agradecer ao professor Felipe por ter convidado o professor Warley. Ele nunca é repetitivo, porque sempre tem alguma coisa nova, ele sempre fala alguma coisa assim, que em outras falas ele não falou. É admirável, assim, todo o conhecimento que ele tem, ele dividir, sempre compartilhar, o que ele já disse nas outras aulas, né? Conhecimento, guardar para si só, não vale nada, tem que compartilhar. E eu vejo isso em todas as falas dele, e isso é muito bom, que a gente sempre adquire mais conhecimento.
E também é relevante que eu cheguei ao professor Felipe através do professor Arley. Então, ter essa indicação de bons profissionais para a gente estar aprendendo é importante, porque, infelizmente, tem muitos aí que estão oferecendo cursos, mas que não têm conhecimento, que não têm formação, sabe Deus o que está ensinando. Às vezes a gente toma até um susto dos absurdos que a gente escuta. Então, assim, e é incrível como um complementa o outro. Quer dizer, eu fiz o Traduz Aí, foi excelente para mim, para o meu trabalho. Fiz o curso com a professora Gabriela Senini, de português, para intérprete. Foi uma bênção na minha vida, porque eu peguei um tempo assim, de trabalho direto, com tradução direta. Fiquei muito desesperada. E as aulas do professor Felipe parece que complementa as aulas da professora Gabriela. É impressionante como tudo vai encaixando um no outro, e isso, sim, para a gente, como aluno, é um presente. Então, agradeço os dois, né, dessa oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui assistindo essa aula. Que bom, Raquel, fico muito feliz mesmo. Esse feedback seu, como de Radaí, de Gabi, de Andrés, é muito importante, porque nós, professores, a gente precisa também desse feedback, do quanto a gente é inteligível, do quanto a gente consegue alcançar vocês, do quanto vocês nos alcançam nessa troca, e cada oportunidade que nós temos de conversa é uma oportunidade de nos refazermos também, enquanto profissionais, vermos assim, o que atinge, o que não atinge muito bem, o que faz sentido. Muitas vezes, nós descobrimos coisas novas em aula, na nossa própria fala, na colocação dos colegas, nós conseguimos identificar pontos assim, que durante a preparação do momento não ficou claro, mas para a gente mesmo é uma boa surpresa, a gente se descobre em nossa fala, e vocês são o nosso público, são a nossa força, e são vocês mesmos que nos movem, que movem excelentes profissionais a continuarem sendo assim de excelência, fazendo pesquisas, porque o coração do professor, né, o professor Wally é professor, ele se aquece com momentos como esse, com essas trocas assim tão generosas também de vocês. É uma gratidão muito imensa que nós sentimos, né, professor Wally? Sim, é um orgulho para mim, nossa, ver um colega interpretando, aí eu lembro, foi meu aluno, nossa, é um orgulho. A todo instante, eu planejo as minhas aulas exatamente para chegar num evento, lá, esse foi meu aluno. Gente, quando eu estiver num evento e vocês observam, eu não estou avaliando ninguém, não. Tem disso também, o pessoal acha que a gente está sempre avaliando, que a gente pura tradução. Não, a gente está só curtindo o momento mesmo. Observando como que o aluno foi longe, foi às vezes até mais longe do que nós, né, Felipe? E fico muito feliz. O Felipe foi meu aluno, tá aqui. Felipe foi meu aluno. Fico muito feliz com o sucesso dele, com a vida profissional que ele construiu aí em Governador Valadares, e espero que todos vocês também possam ter muito sucesso na vida profissional de vocês e transmitir o conhecimento que vocês têm, que vocês possuem, que vocês adquiriram para outros. Sempre nessa relação. E assim a gente vai se formando e formando novos colegas. Por quê? Coleguismo gera admiração e não competição. Esse é o X. Excelente, professor. Excelente, professor. Kátia, gostaria de fazer alguma colocação? Boa noite. Só agradecer, Felipe, assim, pela essa oportunidade, né? Por muito tempo, eu fiquei estudando só sinais, e quando eu comecei a acompanhar o professor Arley, me despertou para os estudos da tradução, né? E eu acompanho as lives dele, eu estou na turma do Traduz Aí agora. Oh, que bom! E junto com esse curso seu... Tem mais gente aqui, ó. Ela também? Então a gente vai se ver outras vezes. Vai lá, Felipe. Vocês vão me aguentar falar de tradução outras vezes. Então, assim... Então, a gente sai um pouco, né, da questão de acumular sinais. E é interessante que quando eu comecei a fazer o curso, eu falava assim, uai, mas
eu fazia a tradução, mas eu não sabia qual era a estratégia. E aí, nas correções, você vai vendo, ó, é essa estratégia, é aquela estratégia. Então, vai complementando, né? E vocês dois era uma situação impossível, né? De conseguir fazer cursos com vocês e essa possibilidade. Estou muito feliz, assim, muito obrigada. Foi de muito valor a aula de hoje. Fico feliz. Ai, que bom, Kátia, que bom mesmo. Eu e o professor Alan, nós ficamos felizes de verdade. De verdade. Isso é uma injeção de ânimo assim na veia, para a gente continuar. Yara, gostaria de complementar? Yara, não estou te ouvindo. Você está com fone? Qualquer coisa, você pode desconectar o fone e tentar falar direto no equipamento? Joia. A Gabi disse que é para a gente treinar a leitura labial de ensino e educador. Pronto, gente, acho que agora foi. Eu tirei. Foi, Yara. Então, dizer que é uma satisfação imensa para mim ser aluna desses dois mestres, né? Os dois são meus professores agora, no momento. A princípio, eu iniciei para aí, sou da turma 24, estou com o Cátia, então nós trocamos muitas figurinhas quando estamos realizando as atividades, uma sugere alguma coisa, eu estou com dúvida nisso, é muito bom também estar compartilhando esse momento com ela aqui. Eu ia fazer a pergunta, né, como é que a gente consegue essa competência, porque o professor falou, e foi uma das salas também na turma, que para que a gente seja um bom profissional, um tradutor, é necessário competência, conhecimentos, habilidades e atitude. Mas isso aí já foi respondido no transcorrer da aula de hoje, ele deixou isso bem claro. E eu quero dizer também que eu estava na dúvida em qual curso eu iria procurar após concluir esses dois, né? Porque já o Traduz aí, a gente já está bem na reta final. E do professor Felipe também não temos tantas aulas, mas agora eu vou fazer em português. Muito obrigada pela dica, professor. Obrigada, Gabi, também pela pergunta. Corre para E, gente... Perfeito, Yara, perfeito. Que bom, né, que nós conseguimos ter um norte coletivo. Tem vários cursos de português na internet. Vários. Eu já fiz uns 3. Vocês podem procurar esses cursos também que tem, não focados só para interpretação. Vocês podem fazer outros tipos de curso, ortografia, prosódia, entonação, oratória. Tudo isso vai ajudar você a fazer a interpretação. Por isso que a gente fala que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento porque é oratória. Eu sei o que é oratória. Habilidade é saber usar a oratória na sua interpretação. E atitude é como essa ferramenta se transparece na sua atuação profissional. Então, esses 3 elementos, eles são muito importantes. Levem para a vida de vocês. Verdade, professor. Elivaldo, Elisandra, gostaria de fazer alguma complementação? Elisandra, por favor. Olá, boa noite. O que eu tenho que dizer é gratidão pelo YouTube e agora poder dizer que eu sou uma das alunas dele. Nossa, só Deus sabe a que ponto eu chego nas alturas, por isso. Agradecer pela aula maravilhosa de hoje. Eu sou iniciante nisso, então tem um longo caminho para percorrer, mas não vou desistir, não vou, porque é isso que eu quero para mim, isso que eu quero para minha vida, e vamos seguir em frente. Então é gratidão, cada dia que passa é gratidão, só isso. Que bom, Elisandra, que bom mesmo, que gostoso receber sua mensagem, seu carinho. Obrigado. Sim. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Wesley. Boa noite, professor Felipe. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né, o dom da vida, né? E às vezes eu fico me questionando, porque eu comecei o básico em 2018 e via os estudos conversando e não entendia o que eles estavam querendo dizer. E eu vejo agora a importância, tanto para a gente que está aprendendo,
como é muito importante, mas para eles, né? O sofrimento que eles tiveram no começo, né? Tanta inclusão que eles tiveram, hoje ainda tem um pouco de inclusão ainda, né? E eu vejo a importância nossa para entender o que eles querem dizer, para a gente passar para os outros, não é isso? Então eu fico assim, querendo aprender mais, sabe? Porque eu vejo a inclusão deles, eu vejo a necessidade deles que precisam, né? E agora mais para a gente ainda, que quer, que precisa, né? Esse estudo da gente, eu acredito que é mais para ajudar o surdo, né? Então, eu acho muito importante. Obrigado. É uma força para mim. Obrigado. A gente está junto, Elivaldo, na dimensão assim de formar justamente enquanto profissionais, né? A gente passou por um período histórico de ajuda aos surdos, principalmente no contexto religioso, e hoje nós estamos em um período assim de nos profissionalizarmos, de dizermos assim, podemos sim oferecer uma ajuda de vez em quando, mas estamos aqui em um local assim, de discussão de ciência, de aprendizado, de formação continuada, de profissionais como o professor Warley, que nos dão assim, uma corroboração ímpar nessa caminhada nossa, e é muito pertinente. Temos encontros e discussões como essas. Maristela e Jefferson, gostariam de fazer alguma complementação para eu agradecer o professor Warley aqui oficialmente? Joia. Professor Warley, está conseguindo me ouvir? Tô. Está conseguindo ouvir? Está tudo certinho? Tá, joia. Eu queria fazer, professor, uma correção na sua fala, porque você disse que eu fui seu aluno. E não é verdade. A verdade é que eu sou o seu aluno, porque você é a minha referência em tradução e interpretação, e eu quero te agradecer assim, pessoalmente e profissionalmente, porque você democratizou a tradução e a interpretação para mim e para muitos intérpretes aqui do Brasil, porque em você, professor, eu encontrei sobretudo um lugar de angústia e de amparo, porque eu me vi diante da angústia do que é a tradução, que muitas vezes os profissionais surdos não compreendem. Eles dizem assim, vamos lá no médico, como você não é intérprete. Vamos no juiz comigo, você não é intérprete. Interpreta para mim o que o político está falando, você não é intérprete. E em você eu encontrei essas angústias, e o amparo que eu precisava, e as angústias que eu precisava, e preciso até hoje. E você, professor, você faz muito mais do que muitas associações. Eu digo assim, como lugar de fala mesmo, de membro e diretor de uma associação em Minas Gerais, você promove a nível de cursos, a nível de reflexões, a nível de trabalho, a nível de seminários, coisa que poucas associações têm coragem para fazer. Porque é muito difícil. Quem organizou um seminário, quem organiza seminário, sabe como é desgastante, sabe como é difícil, sabe como é árduo entrar em contato com o palestrante, organizar um seminário, estruturar, viabilizar o dinheiro, divulgar o seminário. Muitas vezes o retorno que nós temos é muito pouco. Muito pouco. Todo mundo pede seminário, aí na hora que a gente organiza um seminário, ninguém aparece. Então, é um lugar, assim, também de muita angústia, professor Warley, para você, que muitas vezes não é reconhecida, que muitas vezes não é legitimada e é colocada, assim, como algo anêdoto, como algo secundário, como algo, assim, de deixa para lá. E eu e meus alunos aqui da Expotios queremos dizer que nós não vamos deixar você falar. Que você é muito querido, você é necessário, nós precisamos de você, dos seus conhecimentos que você tem, dos seus conhecimentos, das suas habilidades e das suas atitudes, porque nós aprendemos muito com isso. Nós aprendemos com a sua prática, nós aprendemos com a sua reflexão, nós aprendemos com a sua teoria, porque você democratiza isso para nós. Você é a tradução daquilo que nós precisamos, professor, e no presente daquilo que eu preciso. Eu pessoalizo esse meu agradecimento e esse meu discurso aqui em nome da Expotios, em nome de meus colegas, em nome das associações que não fazem muita coisa. Eu te agradeço. De verdade, professor Warley, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, pelas palavras que me emocionaram. Muito obrigado. E a gente se encontra por aí, gente, nos eventos da vida. Eu estou para organizar um outro seminário em Minas, provavelmente ainda no finalzinho do ano a gente vai começar a divulgação. Espero encontrar todos vocês. Até mais.
Ah, com certeza. Gabi, tira uma foto nossa. Vamos fazer, pessoal, uma foto bonita com o Arley? Que não é todo dia que a gente tem essa Ai, o oportunidade. pessoal tinha que abrir a câmera, né? Né? Ah, vamos abrir, né? O Arlen, continua fazendo os memes que eu racho de cá, viu? Gente, aquilo que Adoro os memes dele. Amo. aquilo se chama terapia. É. Posso tirar? Vamos lá, Gabi, pode sim. Pessoal, todo mundo bonito para foto. Elisandra. Pode pôr no lápis, tá, gente? Uma foto dessa é pro lápis. Maristela abriu também. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Tirei. Me marquem. Aê, muito obrigado, Gabi, Andressa, Elivaldo, Radaí, Elisandra, Kátia, Maristela, Raquel. Alguns nomes aqui não apareceram para mim, eu peço perdão, mas no grupo nós estamos aí, o professor Arley está no nosso grupo. Gente, vocês estão num grupo com o professor Arley. Aproveitem, tirem casquinhas, tá bom? Que não é todo dia que nós temos essa oportunidade aí. Tirem casquinhas do professor Arley, que ele está à disposição. Abraços sinalizados, pessoal. Até o próximo encontro, então. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Felipe. Valeu. Obrigada, Arley. Tchau. Tchau.